Maria Júlia, bom dia. Maria Júlia entrando. Temos Anne, Bruno, Júlia, Lívia, Maria Júlia, Nicole, Ilana, bom dia a todos. Maria Francine entrando. Maria Francine, tá melhor, Maria Francine? Tá um pouco adoentada, com a cirurgia, não lembro. O pessoal falou que você estava um pouco ausente. Tá melhor? Tudo certinho com você? Tranquilo? Vamos lá. Qualquer coisa, dá mais ordens aqui. Pessoal, Ana Laura entrando, né? Ana Laura dos Santos, bom dia. Galera, olha só. Comecei a fazer a nossa gravação aqui, então quem for chegando atrasado, né? Vai pegando aos pouquinhos, né? E quem perdeu alguma parte, vocês dão uma olhada lá na gravação, porque todo dia nós só temos um horário de aula, né? Então, se for ficar esperando tanto, assim, para a galera entrar, eu vejo que a gente acaba perdendo um pouco, né, de tempo de aula. Então, vamos tentar entrar um pouco mais cedo para que a gente não perca esse tempo de aula. Então, como já está gravando, né, as pessoas que perderem, né, o início da nossa explicação acabam dando uma olhada lá na nossa gravação, ok? Então, para a gente não atrasar e a gente perder tempo de aula, eu já vou dar início. Então, galera, olha só. Vou começar a fazer o compartilhamento da tela. Vou compartilhar a tela inteira aqui. Vamos lá. Ou não, acredito que só a necessidade de compartilhar o slide mesmo. Hoje o assunto é mais conceitual. Aqui. Amanhã que a gente vai ter alguns cálculos, mas não é muita coisa não. Vamos lá. Pessoal, tá todo mundo vendo aí o compartilhamento da apresentação? Tudo certo? Tranquilo aí? Sim. Ô, Bruno, isso é assunto do Rodas, né? Isso. O Rodas, ele, como ele teve que fazer uma cirurgia, né? Acabou atrasando um pouco os conteúdos dele, como os meus conteúdos geralmente são pequenininhos, aí eu consegui adiantar, né? Então, meus conteúdos são menores do que o dele tem mais coisa. Então, estou dando uma força a ele para que vocês não percam, né, o conteúdo. Acredito que ele vai dar continuidade. Eu vou pegar hoje e amanhã, magnetismo e campo magnético induzido, né? Acho que dá uns 3 capítulos aí. E quando for na quinta-feira, né, que é a aula dele, eu estou errado. Não é isso? É. Na quinta-feira ele vai dar continuidade ao conteúdo. Sabe dizer que Beleza? capítulo é esse? Esse é o capítulo de número 20, se eu não me engano, é o capítulo 20. É isso Ah, mesmo. beleza. Eu só confirmo, é isso mesmo. Capítulo 20. Isso. É a parte de campo magnético. Aí amanhã a gente vai ver os capítulos 21 e 22, que trabalham o campo magnético induzido, né? No 21 e no 22. Como no 21 ele só trabalha com o campo magnético induzido no fio, a gente vai ver no fio, e inspiras e solenoides no 22. Não tem nada de muito difícil, não, nada invocado, não. Só tem um pouquinho chato a história da regrinha da mão direita, que às vezes acaba complicando um pouquinho. Mas hoje é mais teoria, então não tem tanta coisa para você se embananar, não. Ok? Vamos lá. Então, galera, falando de magnetismo, né? O magnetismo ele surgiu lá na região, não é nem que surgiu, né? Foi descoberta as primeiras pedras magnéticas, né, na região próxima à Ásia Menor ali, hoje, acho que é a antiga Grécia, acredito eu. A história que se diz é que um pastor andava com as ovelhas naquela região ali e de repente ele tinha um cajado com uma ponta de metal e acabou sendo atraído por uma pedra desconhecida. Então, como a região na época era chamada região da Magnésia, né, deu-se o nome a pedra de magnetita. E a partir daí surgiu o nome magnetismo. Ok? O que foi que ele viu? Que quando ele pegava essa pedrinha, amarrava esse pedaço dessa pedra com propriedades magnéticas e deixava ela suspensa, um pedaço da pedra apontava para o polo norte geográfico. E o outro pedaço da pedra apontava para o polo sul geográfico. Então, o pedaço da pedra que apontava para o polo norte geográfico, ele chamou de polo norte magnético.
O pedaço que apontava para o polo sul geográfico, ele chamou de polo sul magnético. Entenderam aí? Então, ele adotou esses nomes dos polos devido à maneira como ela se orientava. E a gente vai ver, né, futuramente, que polos de nomes contrários se atraem, né? De forma que a Terra, onde eu tenho... A Terra, ela tem um campo magnético natural dela, né? É um campo eletromagnético, onde esse campo, ele é, digamos assim, gerado pelo núcleo da Terra, pelo movimento do núcleo externo da Terra, né? Então, o núcleo da Terra, a Terra ela é composta de três partes, né? Que é a crosta, que é a parte sólida que a gente está em cima, o manto, que é onde nós temos o magma, e o núcleo. No núcleo ele tem duas partes, né? O núcleo interno, que acredita-se ser uma bola maciça metálica, e o núcleo externo, que é metal líquido, né, em movimento. Metal em movimento vai gerar justamente campo magnético. E é justamente por isso, pessoal, que a Terra, do mesmo jeito que o ímã, ela também tem polos magnéticos. Só que os polos magnéticos estão em posições inversas dos polos geográficos. A gente sabe que na Terra, a parte de cima é o polo sul geográfico e a parte de baixo é o polo... Não, a parte de cima é o polo norte geográfico e a de baixo é o sul geográfico. Né? Os polos magnéticos estão invertidos. Então, onde eu tenho o norte geográfico, eu tenho o sul magnético da Terra. Onde eu tenho o sul geográfico, tenho o meu polo norte magnético. E é por isso que quando você pega uma bússola, né, a gente vai ver mais à frente o motivo pelo qual isso acontece, o norte da bússola aponta para o norte geográfico da Terra, porque norte atrai polo sul, ok? Mas até agora, alguma dúvida, alguma pergunta aí? Tudo certinho aqui? Eu me enrolei um pouco nesse negócio de trocar aí, mas, tipo, a inversão só vai acontecer na Terra, né? É, que os polos geográficos e magnéticos são invertidos, Tá, beleza. ok? Então, o ímã, pessoal, ele naturalmente ele tem dois polos, o polo norte e o polo sul. E uma coisa que é importante você saber é que esses polos são inseparáveis, indivisíveis. Então, um ímã sempre vai ter um polo norte e um polo sul. Sempre assim. Acho que tem alguma coisa aqui em cima que está atrapalhando. Deixa eu ver. Eu sabia. Uma coisa aqui na frente. Deixa eu puxar para cá. Ok. Então, ó, a força magnética é a força que diz como esses ímãs irão se atrair. Então, como eu falei, os ímãs têm sempre dois polos, um norte e um sul, sempre. E esses polos são indivisíveis. Mesmo que você quebre esse ímã em trocentos pedaços, cada pedacinho tem sempre um polo norte e um polo sul. É o que nós chamamos de indivisibilidade dos polos, né? Então, aqui eu tenho sempre polos diferentes sofrendo atração e polos iguais vão sofrer aqui uma força de repulsão. Ok? Entenderam aí, pessoal? Sim. Beleza? Aí você me diz, mas professor, o que é que faz com que o material tenha propriedades magnéticas ou não? O movimento do elétron que compõe a matéria, chamado de spin. O que seria esse spin? Vamos lá. O elétron ele faz dois movimentos, assim como a Terra. Ele tem um movimento de translação, que é o movimento que ele faz ao redor do núcleo, e ele também tem um movimento de rotação. Esse movimento de rotação nós chamamos de spin. Dependendo do spin do elétron, ou seja, dependendo da maneira como o elétron gira em torno do próprio eixo, a minha matéria pode ter ou não propriedades magnéticas. Ou então, por exemplo, vocês sabem que se você pegar o ímã, ele atrai alguns metais e outros não.
Até os tipos de metais que são atraídos ou não, tem spin do elétron, ou seja, tem a rotação do elétron diferente. Entenderam aí? Sim. Beleza? Então, vamos lá. Polos diferentes geram atração, polos iguais geram repulsão. Então, isso aqui explica o que eu falei da bússola. A bússola, o polo norte da bússola, sempre aponta para o polo norte da Terra, norte geográfico da Terra, porque o norte geográfico é o polo sul magnético, tá? Ao contrário, o geográfico magnético. E norte atrai sul. Beleza? Tudo certo aí? Tranquilo? Tudo certo. Vamos lá. Aqui nós temos o nosso campo magnético, ok? Galera, o campo magnético, ele tem uma orientação assim como o campo elétrico, e o sentido e a direção desse meu campo é sempre saindo do polo norte magnético em direção ao polo sul magnético. É sempre assim, ó. As linhas de campo sempre saem do norte em direção ao sul. Isso significa que se eu pegar um determinado ponto aqui, ó, e eu queria saber o sentido da direção do campo, eu tenho que seguir o sentido da direção das linhas de campo. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Aqui, ó. Esse vai ser o sentido do meu campo. Se eu pegar num ponto aqui, ó, seguindo a linha de campo, ó, nesse sentido. Se eu pegar num ponto aqui, ó, nesse sentido. Entenderam aí? Todo mundo entendeu, pessoal? Sim. E uma coisa importante, se vocês olharem direitinho, onde é que eu tenho a maior concentração de linhas de campo? Perto de onde? Onde as linhas de campo estão mais juntinhas? É perto de onde? No meio? Não, olha aqui, ó. Nos polos, tá vendo Ah, aqui, ó? tá, você aceita. Então, eu tenho uma maior concentração de linhas de campo nos polos. Isso faz com que, pessoal, o campo magnético nos polos seja mais intenso. Ele tem um valor maior, digamos assim. Então, quanto mais próximo dos polos, maior o campo magnético. Quanto mais afastado você tiver dos polos, menor o valor desse campo magnético. Entendeu aí? Sim. Ô, Bruno, esses valores vai ser negativo ou positivo, tanto faz? Ou tem, tipo, uma regra? Tá falando de quê? Do valor do campo? Sim. Eu acho que a questão do positivo e negativo que aparece no valor do campo, como você está vendo, o campo é uma grandeza vetorial. Então, grandezas vetoriais, o positivo e o negativo, indicam apenas sentido e direção, somente. Aí, no caso, se for negativo, ele tá saindo do sul e indo pro norte. Não necessariamente. Depende muito de um referencial, entendeu? De plano cartesiano e tal. Mas o sinal em si no campo não vai dar esse sentido, não. O sinal ele vai depender, sei lá, de um plano cartesiano que tenha lá, e não sei, vamos supor que ele dá dois campos, um positivo e um negativo. O positivo está no sentido e o negativo está no sentido contrário, somente. Mas com Beleza. relação aos polos, não. Com relação aos Entendi. polos, não. Aí quando você pega a Terra, ó, sabendo que o norte magnético está embaixo e o sul magnético está em cima, e a gente sabe que as linhas de campo saem do polo norte em direção ao polo sul, na parte externa, né? Parte externa do meu ímã. Então, a Terra em si, pessoal, ela é um ímã gigante. Como eu falei, esse campo é gerado pelo movimento do núcleo externo. Então, as linhas de campo na Terra saem do polo norte magnético em direção ao polo sul magnético. Todo mundo vê aí? Estão vendo aí, ó? Ok, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Aí você me diz, mas professor, qual é a importância desses polos magnéticos? Vamos lá. Existem pássaros que viajam a longas distâncias e possuem íons em seu cérebro. Esses íons se alinham com o campo magnético da Terra e dão a eles a orientação. Então, eles se utilizam do campo magnético para se orientar. Alguns aviões, né, algumas aeronaves utilizam o campo magnético da Terra também para se orientar na navegação. Então, na navegação de aeronaves, o campo magnético ele é importante. Algumas baleias, né, as baleias e os golfinhos,
eles também possuem, né, uma orientação de acordo com o campo magnético. Já que eu estou no meio do mato, tudo azul, não tenho nada que faça referência, o sonar emitido pelo golfinho não chega a grande distância, né, mas ele também utiliza o campo magnético da Terra para se orientar. Então também você utiliza para isso. Já ouviram falar de um fenômeno chamado aurora boreal? Sim ou não? Sim. A aurora boreal, né, ela é um fenômeno que ocorre somente nos polos, né, ou no polo norte ou no polo sul, porque, como eu falei, nos polos você tem uma maior concentração de linhas de campo. Em um polo é a aurora boreal, acredito que é no polo norte, e no polo sul, se não me engano, é a aurora austral, não tenho certeza. Mas isso ocorre porque a luz, ela é uma onda eletromagnética, como a gente estudou. Então, ela tem uma natureza elétrica e uma natureza magnética. Como os polos da Terra têm uma maior concentração de linha de campo, consequentemente, a intensidade do campo magnético é maior nos polos da Terra, então, esse campo magnético mais intenso consegue atrair, né, a luz com maior intensidade para os polos, gerando aquele fenômeno da aurora boreal. Então, nada mais é do que o desvio da luz do Sol, devido à grande intensidade, né, do campo magnético para os polos. Então, a aurora boreal surge a partir da grande intensidade do campo magnético nos polos da Terra. Entendido, galera? Sim. Então, aquelas imagens, aqueles, se eu consigo visualizar alguma aqui. Pegar aqui. Ah, aurora boreal. Deixa eu desfazer o compartilhamento para compartilhar a tela toda. Vou fazer aqui. Compartilhar a tela toda. A gente vê tudo. Vamos lá. Olha aqui, ó. Esse é o fenômeno da aurora boreal. Então, próximos às regiões do polo, você tem imagens como essa. Temos aqui a aurora boreal. Isso aqui, ó. Esse é o desvio da luz solar causada pela grande intensidade do campo magnético. Gera essa minha aurora boreal. Ok? Vamos lá. O que mais a gente tem aqui? Indivisibilidade dos polos. Como eu falei, se você pega o ímã e quebra ele no meio, né, a posição dos polos é preservada. Por exemplo, peguei esse ímã aqui, ó, quebrei aqui. No lado esquerdo não era norte, no direito não era sul. Então, nos dois pedaços, o lado esquerdo continua sendo norte, o lado direito continua sendo sul. Se eu quebrar aqui no meio de novo esses dois pedacinhos, eu continuo, ó. Do lado esquerdo, de cada pedacinho continua sendo polo norte, e do lado direito continua sendo polo sul, ou seja, a posição dos polos é preservada. Entenderam? Sempre, né? Sempre, sempre. Ah, e se eu quebrasse ele aqui, vamos supor, tem o seu ímã aqui, ó, desse jeito, norte e sul. Se você quebra ele desse jeito, dessa maneira aqui, ó, cada pedaço, como eu falei, continua com a posição dos polos igual à original. Então, um pedaço de cima, tanto o pedaço de cima quanto de baixo, do lado esquerdo você tem norte, do lado direito continua com o polo sul. Entendeu aí? Beleza. Ok. E temos aqui a magnetização. Materiais chamados de materiais ferromagnéticos, que são ferro, níquel e cobalto, eles são atraídos pelo ímã, ok? Então, esses materiais são chamados de materiais ferromagnéticos, porque o ímã ele só atrai três tipos de material: ferro, níquel e cobalto, ou, né, ligas metálicas compostas de ferro, níquel e cobalto, digamos assim.
Por exemplo, o alumínio, o ímã não atrai. E é por isso que quando você quer criar um ímã artificial, né, para se criar um ímã artificial, criou-se uma liga metálica juntando esses três metais, ferro, níquel e cobalto. Então, aquele ímã artificial, aquele ímãzinho de geladeira, que você ganha quando compra o gás. Comprou o gás, aí o cabo do gás, toma meu ímã, aí dá o ímã de geladeira, bota lá. Então, o cabo do galeto, tem o ímãzinho de geladeira, botou lá na geladeira. Então, aquele ímã de geladeira é uma liga metálica feita de ferro, níquel e cobalto. Certo? Então, ele juntou esses três materiais, fez uma liga metálica que tem as mesmas propriedades do nosso ímã natural, que é a magnetita, né? Então, o ímã artificial, ele nada mais é do que uma liga metálica com as mesmas propriedades do ímã natural. Porque senão, se fosse ficar arrancando o tempo todinho, ia chegar um momento que não ia ter mais pedra metálica, pedra magnética, né? Então, fez-se de forma artificial um material com as mesmas propriedades do ímã, que é o nosso ímã artificial. É uma liga metálica de ferro, níquel e cobalto. São os três únicos materiais atraídos pelo ímã. Ok, galera? Tudo certo aí? Tudo certo. Vamos fazer umas questões, olha aí. Primeira questão. A palavra aimante, na tradução do francês, significa amante, originou do nome imã, devido à capacidade que esse objeto tem de exercer atração e repulsão. Sobre essas manifestações, considere as proposições seguintes. Primeira, assim como o ímã, que possui dois tipos de polo, assim como o ímã que possui dois tipos de polo, norte e sul, há ímãs que possuem apenas um. Certo ou errado? É errado. É errado, eu tenho sempre os dois polos. Dois, o campo magnético terrestre diverge dos outros campos, uma vez que o polo norte magnético de uma bússola é atraído pelo polo norte magnético do planeta, tá certo isso? Não. Errado, é atraído pelo polo norte geográfico e não magnético. E três, os pedaços obtidos da divisão de um ímã também são ímãs que apresentam dois polos magnéticos independente do tamanho dos pedaços, certo ou errado? Certo. Então aqui, resposta correta, apenas a letra B. Ok? Posso passar? Pode. Segunda questão. Coloque verdadeiro ou falso. Primeira, nas regiões próximas aos polos de um ímã permanente, a concentração de linhas de indução é maior do que em qualquer outra região ao redor, certo ou errado? Certo. Beleza. Segunda afirmativa. Qualquer pedaço de metal colocado nas proximidades de um ímã permanente torna-se magnetizado, tá certo isso? Qualquer pedaço? Ah, não, eu acho. Tá errado. Quais são os metais que são magnetizados? Eu falei nesse instante. Cobalto. Ferro, Os dois aí. ferro, níquel e cobalto. Então aqui está falso. São os três metais que podem ser magnetizados, ou ligas metálicas compostas dele, né? Terceira afirmativa. Tomando-se um ímã permanente em forma de uma barra e partindo ao meio em seu comprimento, são obtidos dois polos magnéticos isolados. Tá certo? Dois polos magnéticos isolados, tá certo, pessoal? Não. Tá falso. Resposta, letra? Ah, Letra A. Beleza. Vamos para a próxima. É só teoria. Pode ser? pode. Vamos lá. Terceira questão. Pessoal, olha só, importante. O polo magnético da Terra não está certinho com o geográfico. A Terra ela tem uma certa inclinação de aproximadamente 23 graus, o que dá uma certa diferença entre o polo norte, ou entre o polo geográfico e o polo magnético, entendeu? Dá uma pequena diferença. Tanto é que a bússola não aponta diretamente para o norte, ela dá uma inclinaçãozinha. Aí fala assim, ó, observa-se a figura da Terra, né, a seguir, em que N' e S' são os polos norte e sul geográficos aqui.
e NS são os polos norte e sul magnéticos. Sobre as linhas de campo, é correto afirmar que... O que é que está correto aqui, pessoal? A. Elas são paralelas ao Equador. Olha só, elas saem do norte em direção ao sul. Do norte em direção ao sul. Do norte em direção ao sul. Elas são paralelas ao Equador, tá certo? Não. Não valeria a pena. Radiais com o centro da Terra A letra C, né? saem do polo norte magnético e entram no polo sul magnético. Ok, letra C. Certíssimo. E mais uma. Vamos lá, dá para mais uma. Ele fala assim, ó. 4 ímãs iguais em forma de barra, com a polaridade indicada, são apoiados sobre uma mesa horizontal, como mostra a figura a seguir. Uma pequena bússola é colocada na mesa, no ponto P central, né? E ele quer saber como é que vai ficar posicionada a minha bússola. Olha só, eu sei que eu tenho como colocar aqui o campo magnético gerado por cada uma desses ímãs. Por exemplo, né, do norte em direção ao sul, a linha de campo. Então eu tenho um campo magnético aqui, ó, apontando para o sul. Então no sul o campo entra. No sul o campo entra. Não é assim? É ou não é? Sim. Mas no norte o campo faz o quê? Sai. Ele sai. Aqui nós iremos trabalhar vetorialmente. Se eu for trabalhar vetorialmente, existem vetores que se cancelam aqui? Tem algum? Esses dois aqui poderiam se cancelar? Vetores em sentidos opostos? Sim. Aqui, ó. Cancelou. Mas esses dois têm mesmo sentido, né? É. Então vai dar um resultante para onde? Pra baixo. Para baixo. E pessoal, a bússola sempre aponta no sentido do campo resultante. Ou seja, aponta para baixo. Qual seria a nossa resposta? A. Letra A, exatamente. Ok? Entendido aí? Sim. Ok. Antes de a gente finalizar, né? Nicole, você conseguiu fazer aquilo que eu te pedi? Sim. Pronto. Então deixa eu pegar contigo aí. Vamos lá. Frequência da galera. Segundo ano. Capítulo 20. Deixa eu ver aqui. Pronto. Pode passar quem faltou. É, Ana Laura Lima, Certo. o Felipe Costa, o Felipe Matheus. O Antônio veio? Tá aí o Toninho? Aí tem o Antônio também. Certo. É, Mariana Costa, Certo. Sofia, Certo. Juan, Juan faltou. Certo. William, Certo. acho que só. Sofia Só. também. Sofia eu coloquei. Giovana tá aí? Giovana tá. Certo. Mais alguém ou foram só esses? Só esses, eu acho. Então vamos lá, deixa eu conferir. Ana Laura Lima. Conferir aqui, Ana Laura Lima. Antônio e os dois Filipes, né? Antônio, cadê o Isso. Toninho? Toninho.
Os dois Filipes. É o Bruno. Dois Filipes. Deixa eu ver quem mais. Mariana Costa. Cadê ela? Aqui, Mariana Costa. Juan, Sofia e William. O William acabou de entrar. Aí no final é complicado. Juan, Sofia e William. Só falta o quê? 6 minutos pro fim da aula. É meio invocado. Bruno, Oi. eu tava aqui, sendo que a minha mãe ligou, aí eu não consegui escutar na aula, aí eu tive que desligar pra voltar de novo pra aula, mas eu já tava aqui. Certo, certo. Você pegou a explicação? Peguei, você tava fazendo exercício. Certo, certo. Beleza. Ok. Deixa eu salvar aqui. Salvar aqui também. Certinho. Beleza. Então, deixa eu ver qual é. Essa daqui, certo. Então,